Jeremias 47, vamos fazer em 2 vídeos, ok? É muito extenso, ele tem 17 versículos só. Deixa eu dar uma olhada aqui. 17 versículos, deixa eu ver se é isso mesmo. Ou se é 7, não, é 7 versículos. Vamos fazer em um vídeo só. 7 versículos, ó. É um dos menores aqui, de Jeremias. O inferno está incomodando, tentando, né, acabar com a obra de Deus, mas não vai acabar não. Tem aqui um vizinho aqui que aluga casa para gente do mal, né? E estão me vigiando, me rastreando. Celular aqui cheio de hacker. Já reclamei com a Meta. Estou preparando quase um dossiê aqui. Desde os anos que eu estou sendo hackeado, incomodado, né? Mas vão pagar. Aqui e no porvir, né? Porvir vão viver com o pai deles, o diabo. E não incomodarão mais os filhos de Deus. Mas enfim, vamos falar de coisa boa, falar de Deus, né? Falar de coisa boa. Jeremias 47. O seu primeiro versículo fala assim. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Isso aqui eu falo, né? Eu exponho para você ver que servir, né? Levar a verdade não é para muitos. É para bem poucos. Aqueles que desistem, né? E há aqueles que levam a mentira achando que estão levando a verdade. Uns que pensam que estão levando a verdade e outros que sabem que estão levando a mentira, mas que não estão nem aí. Eles querem dinheiro. Não querem saber de levar a verdade, né? Não conhecem ou conhece, quando conhece a verdade e não leva, fica ruim, viu? Fica ruim porque Deus, ele conhece o coração de cada um. Então ele sabe quem é quem. Então não adianta se esconder, né, achando que um sistema religioso que está aí, que é do inferno, não é de Deus, não. Não pense você que está indo a templo físico, templo de pedra, e está agradando a Deus, porque você não está. Jesus falou que o templo não era bem-vindo. O templo não era bem-vindo. Isso está bem claro na Bíblia, até em filmes católicos até. Se você ver filmes católicos, se prestar bem atenção e vir na palavra, você vai ver que Jesus queria acabar com a religião da época, que hoje está pior. Ele falou que pioraria, né? E as pessoas não se atentam a isso. Ele falou que ia piorar. E as pessoas não se atentam, elas acham que o mundo ia piorar em questão de pessoas que não iam a um templo físico. Não. Ele fala para a mulher samaritana no poço que veio para acabar com isso. Adoração em lugar específico, né? Nem no monte, nem em Jerusalém onde está o templo. A mulher samaritana falou que a adoração seria nesses lugares e Jesus falou não. Eu vim para acabar com isso, é porque o templo está lá em Jerusalém, por isso que eles falam isso, que deve ser adorado lá. Mas eu vim para acabar com isso. Acabou com o templo, né? Porque rejeitaram a pedra de esquina, que é ele, né? Que é a pedra principal. E por conta de um erro de Davi, né? Que entendeu tudo errado. Já falei em vários vídeos aqui, entendeu totalmente errado. E Salomão se aproveitou disso e tomou para ele a incumbência de fazer um templo físico. Tirou o tabernáculo que abrigava a Arca da Aliança, com peles de animais, né, que representam a nossa pele, já falei em outros vídeos aqui, muitos, e levou esse tabernáculo para um templo de pedra, e agora parece que querem vão construir o terceiro templo, né? Isso está na Bíblia, está na palavra, o erro do templo, e vão construir outro templo. Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, e não ficou mesmo. Quando Deus falou que o templo seria perpétuo, ele estava falando de Jesus, o templo. Eu estou olhando ali porque a minha gatinha está invocada em cima de um colchão ali, que ela volta e meia ela derruba por brincar. Mas enfim, o que eu estava falando é isso. O templo é um erro milenar, mas é. Se você vai a templo físico, saiba que o templo é você. Nós somos o templo. Isso Jesus falou, não é eu que estou falando, tentando colocar na cabeça das pessoas uma coisa inventada por mim. Está na palavra. Atos 17, 24 fala explicitamente isso. Tem muitos textos, né? A carta de Hebreus fala
sobre isso, é preciso ler com atenção, mas uma coisa que está explícita na Bíblia sobre isso está em Atos 17, 24, mas eles leem e eu acho que Deus segue o entendimento de alguns, né? Porque tem muitos que sabem e são bem espertos quanto a dízimo, ofertas, que não está na Bíblia, se você olhar, pode ler de ponta a ponta. Né? Outra coisa que não está na Bíblia, depois eu vou falar, peraí, deixa eu terminar a conclusão. Então, o templo, ele é um erro. Atos 17, 24 fala: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Onde que ele habita? Em templos feitos por ele, por Deus. Somos nós. Jesus veio e falou: nós somos o templo. Eu sou o templo. Derruba esse templo e eu erguerei em 3 dias. Achavam que estava falando somente do templo de pedra, mas não, estava falando dele também, porque ele era o templo e disse que nós somos o templo. E enviaria o Espírito Santo para abrigar em nós. Então isso é muito óbvio, né? Não foi inventado por mim nem por ninguém que já conhece a verdade. Foi falado por Jesus. Então, ou você acredita em Jesus, ou você nega ele indo a templo. Simples assim. Já falei também da hóstia, que isso é um erro, pois Jesus fez a última ceia, né, para explicar. Ele não fez uma ceia para que aquilo físico, né, fosse um ritual físico. Não. Ele só veio explicar. Fez a ceia para explicar. Não tem a ver com isso aqui, não tem a ver com esse pão, não tem a ver com esse vinho, não tem a ver com nada disso aqui. Isso aqui é físico. Ele tentou explicar o espiritual. A palavra é o pão. Então os ensinamentos dele é o pão. Para a gente devorar, comer. Né? Ensinamentos dele. E o vinho significa seu sangue. Representa seu sangue. Então, é muito óbvio. Mas o ser humano que não conhece a Deus, ser humano que não foi convencido pelo Espírito Santo, porque se não for convencido pelo Espírito Santo, não conhece a Deus, não. Ele precisa de algo palpável, de algo de ver, né? Falavam de Tomé, já falei em outros vídeos aqui, mas o ser humano que não conhece a verdade não está liberto. E ele é igual Tomé. Falavam de Tomé, precisa de ver um pastor, que o único pastor Jesus falou que era ele. Haverá um pastor e um rebanho. Precisam ver um templo físico, não se contentam com o próprio corpo, que é o templo do Espírito, né? Em se reunir na família, reunir pessoas que acreditam, né, professam a mesma fé em suas casas. Precisa alugar uma casa, né, botar uma placa, um CNPJ, porque todos têm um CNPJ, tem que ter, né, CNPJ, e ficam arrancando a lã das ovelhas. Pastores, né, lobos em pele de ovelhas. Ao invés de a viúva e o órfão receber esse tal de dízimo, que não existia, dinheiro como dízimo era o alimento, que era para os levitas, né? E eles tiram. Então o órfão e a viúva tem que dar o dízimo, senão está roubando de Deus. Então é uma heresia atrás da outra. Então, como eu estava falando, o templo derrubou o colchão. Mas deixa. Então, como eu estava falando, o templo é um erro. E se você estiver contribuindo com o templo, porque lógico, lá vai dar despesa, tem aluguel, tem água, tem luz, tem, né, os produtos de higiene, vai dar despesa, mas não é para ter essa despesa, não é para ter. Então há muitos erros. Paulo, quando era feito essa partilha, né, eram entre as pessoas que estavam lá entre eles. A reunião tinha, então, aquele alimento que era ali distribuído, porque era alimento, não era dinheiro não, era distribuído entre eles. Então, quem estava na reunião, ok? Não ficava com um pastor para ele andar de Ferrari, não ficava com um pastor para ele comprar prédio, para ele comprar mansão, para ele ostentar. Então, há muitos erros, né? Há muitas pessoas que já despertaram. Há muitas pessoas. E é preciso despertar, ok? É preciso despertar porque o vídeo vai acabar até ficando longo, né? No que eu estou falando aqui.
Vamos começar aqui a falar a respeito da palavra, né? O capítulo 47. Em outros vídeos eu volto a falar sobre isso. Começa assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Versículo 2. Assim diz o Senhor: eis que se levantaram, ou melhor, eis que se levantam as águas do norte e tornar-se-ão em torrente transbordante e alagarão a terra e sua plenitude, a cidade e os que moram nela. E os homens chamarão, e todos os moradores da terra os lamentarão, se lamentarão. O terceiro versículo fala assim: ao ruído estrondoso, ou melhor, estrepitoso, olha só, estrepitoso, das unhas dos seus fortes cavalos, as unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos. Agora o quarto versículo, né? Vamos lá. Por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom, duas cidades, né? Tiro e Sidom, todo o resto que as socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus e destruirá os filisteus. O resto da ilha de Caftor. O quinto versículo agora. A calvície veio sobre Gaza e foi desarraigada. Asquelon, outra cidade, né? Com o resto do seu vale. Até quando te retalharás? Sexto versículo. E penúltimo desse vídeo, né? A espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a sua bainha, descansa e aquieta-te. O sétimo e último versículo fala assim: Como podes esta quieta? Ou melhor, como podes estar quieta? Se o Senhor te deu uma ordem contra Asquelon e contra as bordas do mar. Ali, né? As bordas do mar. Ali lhe tem prescrito. É isso.
esse é o último, né? É o 7º versículo de Jeremias 47. Então, como eu estava falando, logo eu vou chegar nos evangelhos, né? Vai ficar mais esclarecedor até. Eu estava falando a respeito do templo, né? Então, o templo é um erro. A hóstia é um erro, né? Você não pode todo mês lá fazer algo que Jesus já fez. Ele já fez a ceia. Ele já fez, quando o véu rasgou, ele disse, está consumado. Então ele fez a última ceia para nós lembrarmos disso. Fazer isso para lembrar da minha memória. Comer o pão, ler a palavra, para lembrar dele. Ok? Lembrar do sangue dele, depois foi derramado, né? Então isso é espiritual, não tem a ver com comida nem bebida. Isso é uma coisa óbvia, ok? Fiquem com essa palavra, meditem, logo eu volto fazendo Jeremias 48, que tem mais versículos, né? E, consequentemente, terá mais do que um vídeo, ok? Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.